E para falarmos sobre esse assunto, nós viemos até o Paço Municipal conversar com o prefeito Edinardo Schettini. Prefeito, nas últimas 24 horas aí houve uma mudança então aí na situação dos funcionários da Limpos. Até então a prefeitura iria pagar, em juízo, todo o dinheiro que deve a Limpos para que ele fosse destinado aos funcionários. Mas houve uma mudança aí. O que aconteceu, prefeito? Na verdade, o que aconteceu é que teve uma mesa redonda, uma rodada de negociações na segunda-feira, lá no Ministério do Trabalho, em Araraquara, onde nós tivemos o procurador e o secretário da Fazenda, o Clodoaldo, que estava presente, assinaram, participaram, tudo, e à noite ficou de se enviar um e-mail sobre as propostas que houve naquele dia. Não houve acordo durante o dia. É bom deixar bem claro que não houve acordo nenhum junto ao Ministério do Trabalho. Houve umas propostas onde eles vieram com essas propostas e juridicamente nós fomos analisar. E quando nós fomos analisar essa situação, nós fomos duramente, veementemente, através do departamento jurídico, dizer que não era para efetuar esses pagamentos, que nós estaríamos incorrendo em ilegalidade, nós estaríamos tendo um ato ilegal, e isso pode dar uma improbidade administrativa, no caso para o prefeito, na minha pessoa, eu perco o meu mandato e além de tudo sou condenado a devolver o dinheiro. Por quê? Porque quando a empresa Limpos alega que que a prefeitura está devendo para ela está mentindo, porque ela não cumpriu as suas obrigações. Só de ISS ela deve R$1.008.000 para o município de Matão. E lá tem o BDI, que é algo que nós temos nos contratos, que é uma garantia que se tem de 6,5%, onde a empresa cobra do município para compra de equipamentos de proteção individual, médico trabalhista, uma série de situações que tem. Ela nunca comprovou que ela gastou esse dinheiro, esse 6,5% do contrato com isso. Aí já gerou mais uma dívida de R$5 milhões com o município. Então, se ela deve 5 em BDI e mais 1 milhão em ISS, são 6 milhões. Se ela alega que nós devemos 2, ela deve 4 ainda para o município, que é o que nós estamos fazendo, entrando com uma ação contra a Limpos. Então isso impede de que nós façamos um novo contrato, que nós façamos o pagamento. Nós não podemos fazer o pagamento porque a situação é inversa do que eles pregam. E um outro detalhe muito sério, hoje não era para estar acontecendo isso, porque se a administração anterior, o seu Chico Dumont, o seu Eduardo Matuís, que tivessem sido responsáveis, quando eles fizeram o contrato em dezembro, dia 15 de dezembro, o contrato é da ordem de R$9 milhões. A empresa, obrigatoriamente, ela tem que depositar 5% para o município. É uma reserva, é uma caução, é uma proteção que o município tem, que se der algum problema da empresa não pagar os funcionários, ela tem esse depósito da empresa. E eles não cobraram esses 5%. Estranhamente, nós fomos ver lá no contrato, não há um depósito de R$450 mil, porque se eles tivessem tido responsabilidade, preocupação com os funcionários, eles tinham cobrado esses 5% da empresa para renovar o contrato, eles depositariam. Hoje nós tínhamos R$450 mil da empresa para passar para os funcionários públicos. Eles não fizeram isso. Pior, não fiscalizaram o contrato. Hoje a cobrança vem em cima da nossa administração. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: quando você faz um contrato com uma empresa para ela prestar o serviço para o município, quais são as obrigações da Prefeitura Municipal de Matão? A obrigação dela é fiscalizar esse contrato. Como? Antes de efetuar o pagamento para a empresa, um exemplo, o contrato de 750 mil, ela tinha que exigir que a empresa mandasse todas as certidões que ela estava cumprindo a obrigação trabalhista dela, ou seja, depósito de fundo de garantia, se não tem férias atrasado. Como que a Prefeitura de Matão, ao longo desses 6 anos, nunca pediu essas certidões para a empresa? Então, se existe 1 ano e 2 meses sem recolhimento de INSS, sem depósito de fundo de garantia, e se existe hoje 3 férias vencidas, a culpa não é da administração Edinardo Schettini, a culpa se chama Chico Dumont e a equipe dele de licitação que não cuidou disso. O departamento da Fazenda dele tinha que ter responsabilidade nesses contratos. Então, na verdade, hoje há uma cobrança em cima de nós, quando as pessoas deveriam estar cobrando a irresponsabilidade da administração passada. E como que fica então a situação agora, prefeito? A prefeitura vai processar Limpos para
que ela pague o que deve ao município, mas enquanto isso os funcionários lá estão parados, a situação do lixo continua nesse impasse. Como que segue agora? Na verdade, com os funcionários nós temos uma preocupação muito grande, são pais de famílias, pessoas responsáveis que têm os seus compromissos, né? Nós estamos conversando junto com a empresa que vai assumir aqui os trabalhos. Hoje, no final da tarde, provavelmente nós teremos o nome da empresa já, né? Para que nós possamos, nós estamos negociando para que eles possam trabalhar, porque eles possam vir a trabalhar nessa nova empresa e ingressem com uma ação contra a Limpos também, né? Porque nós, além de entrarmos com uma ação contra a Limpos, nós vamos entrar contra a administração anterior, para que eles possam também ser responsabilizados, porque era obrigação deles ter acompanhado o contrato, era obrigação deles ter cobrado 5%. Se eles tivessem pelo menos ter cobrado 5%, hoje nós teríamos caixa para ir lá e pagar, né? Da empresa, não é nem da prefeitura. Então, nesse sentido, nós estaremos processando a administração anterior, nós estaremos entrando com uma ação contra a administração anterior, contra a empresa Limpos, e a questão dos funcionários nós estamos tentando resolver de trazer eles para a nova empresa que garanta o emprego deles para eles sustentarem as suas famílias, né? Nós temos toda essa responsabilidade social com os trabalhadores. O que eu preciso que eles entendam que um ato meu de ir lá hoje e fazer esse pagamento para eles, amanhã eu deixo de ser prefeito porque eu vou tomar um processo de improbidade administrativa e ter que devolver 200 mil reais. Eu não tenho onde buscar 200 mil reais para pagar isso aí. Olha, só para que as pessoas entendam, a Lei 866/93, ela no seu artigo 71, ela diz o seguinte, olha só, ainda em parágrafo da mesma lei, a inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não transfere à administração pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato. É muito clara a lei. A lei está dizendo assim, olha, Schettini, né? A mesma coisa se tivesse um juiz aqui olhando para mim e falando, olha, Schettini, a inadimplência do contratado com os funcionários, com referência a encargos trabalhistas fiscais, não transfere a você a responsabilidade de pagar. Então, na verdade, se eu fazer esse pagamento, eu estou descumprindo a lei. Automaticamente, eu pagar isso, eu sou condenado a devolver esse dinheiro aos cofres públicos, porque não é responsabilidade nossa, é responsabilidade da Limpos. A Limpos tem que ter hombridade de dizer, nós recebemos um contrato durante 6 anos, e não pagamos nossos funcionários as férias dele por 3 anos e não depositamos fundo de garantia, porque nós somos incompetentes, má gestores. Essa é a verdade. A Limpos tem que vir a público, não ficar falando a prefeitura deve 2 milhões, né? Porque de setembro e outubro. Ela tem que falar o seguinte, em dezembro eu recebi 800 mil. Eu tinha caixa para pagar em janeiro, porque eu recebi 4 vezes o valor da folha de pagamento. A folha de pagamento eles alegam que é 200 mil. Se eles receberam 800 em dezembro, eles têm 4 folhas de pagamento com eles. Agora eles têm que entender, durante 3 anos eles receberam um contrato cheio da prefeitura. Por que eles estão devendo fundo de garantia? Por que eles estão devendo férias para os funcionários? Então eles precisam ter hombridade, ser responsáveis e vir aqui assumir. Não é fazer que nem eles fizeram em Lins, não, que eles pegaram o dinheiro e sumiram. Eles têm que ter hombridade e vir aqui e acertar essa situação. Eles estão deixando um problema social na cidade e nós vamos até as últimas consequências para penalizar essa empresa. E, prefeito, para encerrar, vocês estiveram na reunião com o Ministério do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho também vai tomar alguma providência em relação aos trabalhadores e a Limpos? Vai. Na verdade, não é o Ministério Público do Trabalho, é só o Ministério do Trabalho, né? Então, o Ministério do Trabalho vai tomar alguma iniciativa. O que nós podemos fazer? Se os funcionários da Limpos entram com uma ação contra a empresa, e a justiça entende que a prefeitura é solidária e vem uma ação judicial para nós pagarmos, aí é diferente. Aí eu não estou descumprindo lei, veio uma ordem judicial. Ordem judicial não se discute, cumpre. Então, aí sim nós temos a possibilidade de estar acertando. No entanto, se eles não fizerem essa denúncia, não entrarem com uma ação contra a empresa, nós vamos ficar na situação que nós estamos. Nós não temos condição de pagar. A nossa negociação, que nós queremos fazer muito com o Ministério do Trabalho, é a liberação desses funcionários para que eles possam adentrar numa nova empresa. Porque se essa irresponsável dessa empresa Limpos, ela demorar aí 5 anos, ou fazer que nem ela fez em Lins, não pagou ninguém, o que nós vamos fazer? Nós temos aí que pegar e arrumar um emprego para essas pessoas. Aí elas começam a trabalhar e entram com uma ação. Porque senão o problema do desemprego, a falta de salário vai se arrastar por 5, 6 anos. Não pode ser assim. Então nós queremos contratá-los o mais rápido possível.
Ok, muito obrigado pelas informações, prefeito Edinardo Schettini. Eu que agradeço a oportunidade de estar explicando para os funcionários, para a população, o que está acontecendo. Eu queria só aproveitar aí e dizer que muitas vezes as pessoas estão dizendo, quando que a nova empresa vai começar? Aí é questão jurídica, é difícil, o poder público ele é muito moroso as coisas, né? Então vamos supor, você tem que trabalhar tudo em cima de lei. A lei de licitação diz o seguinte, você tem que fazer 3 publicações, 2 em jornais da cidade e uma fora, que é o Diário Oficial, e aqui no município. Nós vamos fazer as publicações na sexta-feira e nós temos que esperar 3 dias úteis para começar a operar. Enquanto isso, nós vamos continuar com o voluntariado. Quero agradecer muito as pessoas que estão indo dia, noite, chuva, sol, trabalhando, nos ajudando para que a cidade não entre no caos. Mas a nossa expectativa é que quarta-feira nós tenhamos a situação resolvida na nossa cidade. Então, na próxima quarta-feira, se tudo der certo, regulariza a situação da limpeza pública no município. Com certeza, uma nova empresa, caminhões novos, responsabilidade social, né, cumprindo a legislação, e nós vamos acompanhar de perto, né? A empresa tem que depositar os 5% para nós termos uma garantia que, se eles cometerem algum equívoco, nós não vamos ser responsáveis como a administração passada, não. E todo mês a cobrança dos depósitos de fundo de garantia, das obrigações trabalhistas da empresa. Eu acho que é isso. Poder público é responsabilidade, não é politicagem, é responsabilidade com a cidade, e é isso que nós vamos fazer.